Eu moro de aluguel, não quero comprar minha casa esse ano e eu tenho certeza que depois de assistir esse vídeo aqui você também não vai querer. E o motivo para isso é muito simples. Eu vou te mostrar aqui com uma simulação como ficou muito mais difícil você comprar o imóvel nos últimos 5 anos. Vamos pensar que você queria comprar um imóvel próprio em 2019, perfeito? E o valor desse imóvel, não sei se é uma casa, um apartamento, enfim, custa mais ou menos R$500 mil. Olha que interessante. Lá em 2019, para você financiar um imóvel, né, você poderia dar uma entrada de 20%. O que significa? Significa que para comprar este imóvel aqui de R$500 mil, você precisaria desembolsar uma quantia de R$100 mil. Pô, é uma baita de uma quantia, né? R$100 mil, 20% desse imóvel. Pô, legal. Sabe o que é interessante? Para você financiar um imóvel, dando uma entrada de 20%, você ia pegar uma taxa de financiamento lá na Caixa de 6,5% ao ano. Então vamos colocar aqui que é na Caixa. Na Caixa é o banco que mais financia imóveis no Brasil, tem uma taxa subsidiada, então normalmente os financiamentos imobiliários são realizados aqui. Então o que sobrou? Você deu uma entrada de 100 mil, o imóvel custa 500 mil, a taxa é de 6,5, sobrou aqui para o financiamento 400 mil reais, perfeito? Se você financiasse 400 mil reais por 30 anos nesse nível de taxa lá no final de 2019, você pagaria uma prestação, até colocar aqui ó, em vermelho, certo? Para você ter noção do que a gente está falando, uma prestação de aproximadamente R$3.200, beleza? O que dá mais ou menos pouco mais de 2 salários mínimos aos olhos de hoje, beleza? Tem uma regra que está inclusive ali no site do Banco Central que fala que os bancos mais ou menos comprometem, né, com financiamento imobiliário no máximo 30% da renda familiar ou do casal, de quem queira comprar esse imóvel, tá? Então, para você, em 2019, financiar, né, 400 mil reais e ter uma prestação de 3.200 reais, você precisava ter uma renda mensal, ou você que queria comprar esse imóvel, ou a sua família, né, o casal, precisava ter uma renda de pelo menos R$10.800 mensais. Esse é o cenário de 2019. O que eu quero mostrar agora, qual que é o cenário em 2025, ou seja, a partir de hoje, tá? Para te mostrar por que eu não vou comprar um imóvel esse ano, porque eu acredito que muitas pessoas também não vão comprar um imóvel esse ano e porque eu acredito que nos próximos meses e anos nós podemos ver o mercado imobiliário entrando numa crise. Beleza? Dá uma olhada. Em 2019, a gente tinha um imóvel de 500 mil reais. A gente vai fazer a simulação com um imóvel de 500 mil? Não. Sabe por que não? Porque segundo o índice FIPZA, os imóveis no Brasil, nos últimos 5 anos, ou seja, desde o início de 2020 até agora, subiram de preço aproximadamente 30%. Aí você vai falar, pô, Gui, mas o imóvel que eu tenho, ele não subiu 30%. Aí tem outra pessoa que vai falar, bom, mas o meu tio tem um imóvel que ele vendeu 60% mais caro. Isso daqui é um índice que tenta retratar a variação no preço dos imóveis a nível nacional. É óbvio que você pode estar em uma região, em um estado, em uma cidade que se valorizou mais ou menos. A questão é que, na média, no Brasil, os imóveis subiram de preço de 2019 para 2025 30%. Então esse imóvel que custava 500 mil reais, ele não vai custar hoje os mesmos 500 mil. Ele vai custar quanto, Gui? 650 mil, tá certo? O mesmo imóvel. Agora a gente vai dar a entrada de 20%, certo? Errado, tá? A Caixa mudou as regras para o financiamento imobiliário no ano passado. Agora, você não vai dar mais 20%. Para financiar um imóvel, você precisa dar no mínimo 30% do valor do imóvel. Se fosse 20%, a gente estava falando de 130 mil. A gente está falando de 30%. Sabe quanto isso significa? 195 mil reais. Para você comprar o mesmo imóvel, 5 anos depois, você precisa dar praticamente uma entrada do dobro do valor que você dava lá no final de 2019. Tem muita gente que estava juntando um dinheirinho para dar uma entrada e foi pego, ó, de calça curta aqui, de calça riada. Por quê? Porque agora precisa dar uma entrada muito maior. Então isso aqui já, cara, vai limitar muito as pessoas que podem comprar o imóvel. Mas não para por aí. Dá uma olhada. Tenho dinheiro, Gui. Graças a Deus eu tenho 195 mil reais, eu consigo dar de entrada. Agora você vai financiar o restante desse valor. Quanto que sobrou? 455 mil reais. Você vai financiar pelos mesmos 30 anos. Só que tem um porém. A taxa de financiamento imobiliário não é mais de 6,5%. Ela é de 11% ao ano. Isso, meu amigo, faz uma baita de uma diferença. Se você financiar 455 mil por uma taxa de 11% ao ano, a sua prestação vai ser de R$ 5.200. Veja só, para comprar o mesmo imóvel, então, você precisa dar uma entrada R$ 95 mil.
mais alta. Você vai financiar um valor muito mais alto, a uma taxa mais alta e vai pagar uma prestação R$ 2.000 mais alta por mês para comprar o mesmo imóvel de 5 anos atrás. Calma que não para por aí. Lembra que eu falei que segundo a regra mais ou menos lá dos bancos, que está expressa inclusive no site do Banco Central, uma família, uma pessoa não pode comprometer mais do que 30% da sua renda em um financiamento imobiliário? Bom, para você financiar este imóvel então e pagar uma prestação, ter aprovado o seu financiamento, né? Pagando uma parcela de R$ 5.200 por mês, você precisa ganhar pelo menos R$ 17.500 por mês. Sabe o que isso significa? Que nos últimos 5 anos você tem que ter observado um aumento de pelo menos 70% na sua renda. Vou reforçar para você aqui o quanto ficou muito difícil comprar um imóvel nos últimos 5 anos. O valor dos imóveis subiu 30%. A entrada necessária que você precisaria dar, no caso desse imóvel aqui, subiu 95%. A parcela mensal que você vai pagar subiu mais de 60%. E cara, a tua renda mensal nos últimos 5 anos, um ano ruim pra caramba no Brasil, que a gente teve pandemia no meio, a sua renda teve que ter subido 70%. O que é que eu tô querendo mostrar aqui pra você? Se você não comprou seu imóvel nos últimos 5 anos, eu acho muito difícil você comprar agora. E eu tô me incluindo nessa, tá? Eu não vou comprar um imóvel agora, beleza? Por quê? Porque todas as condições estão extremamente desfavoráveis. Se não bastasse, muito provavelmente a taxa de financiamento imobiliário vai continuar subindo. Por quê? Porque ela acompanha o movimento da Selic e a taxa Selic no Brasil, muito provavelmente, vai continuar subindo. Então, eu não duvido que a taxa de financiamento imobiliário praticada não só pela Caixa, como pelos outros bancos, também tende a continuar subindo, fazendo com que a sua prestação, seu financiamento imobiliário, que você queira fazer, suba ainda mais. Então é isso, né? Eu tenho que dar um recado para você aqui. Não tá fácil comprar o imóvel próprio. Não vai ficar mais fácil em 2025 e 2026, tá? Inclusive eu já falei pra Nicole, minha esposa, ela tá vendo lá, visitando stand, né, apartamento, tudo mais, ali em Pinheiros, na região, pô, um apartamento lindo, eu falei, esquece. Agora não tem jeito, agora não é a hora de financiar. Vou falar agora com você, tem um pouco mais de dinheiro guardado, já tá numa condição mais favorecida financeiramente. Vou falar com você de pertinho, hein? Segura aí, ô Manas. Eu vou aqui pra frente, foca aqui em mim agora. Vou até aqui porque eu preciso dar um recado pra você, tem uma grana guardada. Presta atenção. Quando isso acontece, quando fica difícil pra caramba você financiar um imóvel próprio, a prestação sobe, a entrada necessária aumenta, uma coisa acontece. As pessoas que precisam vender rápido seus imóveis, as empresas, elas aceitam valores cada vez mais baixos. Então, se você quer comprar um imóvel próprio e você tem uma boa grana guardada, entre 2025 e 2026, com esse resfriamento do mercado e até uma possível crise imobiliária, cara, você pode encontrar excelentes oportunidades. Então presta atenção que o imóvel próprio dos seus sonhos pode aparecer nos próximos meses e com valor cada vez menor. E para você que não tem dinheiro, essa é uma excelente justificativa para você começar a guardar, que talvez na próxima vez, na próxima crise imobiliária, o seu imóvel próprio apareça e você tenha dinheiro para comprar.